Boa noite, tudo bom? Então, 19h30, tá? Vamos iniciar a aula. Vou mandar primeiro aqui o link da chamada para vocês, tá? Lembrem de preencher, tá bom? Então, hoje nós vamos continuar o nosso curso de matemática elementar, falando sobre funções. Vamos continuar falando sobre funções quadráticas. A gente havia definido na aula anterior, né, que eram funções quadráticas, e hoje então a gente vai continuar daqui, que eu falei que nós iríamos falar sobre os gráficos de funções quadráticas, tá bom? Então, funções quadráticas, a continuação da aula de hoje, tá? Esse é o tema que compõe o tema da primeira avaliação de vocês, que estará disponível a partir do dia 5 de janeiro, tá? As aulas retornam dia 3 na segunda, dia 5 é uma quarta-feira, quando a gente tem encontro, é o período que há para vocês responderem o primeiro questionário avaliativo, tá? Então, recorde aí, na aula passada, a gente falou o que é uma função quadrática, tá? Então, de forma resumida, uma função quadrática é uma expressão desse tipo, né? Um polinômio de grau 2, né? Do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, esse a é diferente de zero, a, b e c são números reais, tá? E hoje, então, a gente vai falar sobre o gráfico de funções quadráticas, tá bom? Depois, se alguém tiver interesse, então, eu só vou usar esse resultado, não é difícil mostrar, tá bom? Mas o interesse é que vocês entendam que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, tá? Então, eu antes só vou definir rapidamente o que é uma parábola, para quem não se recorda, senão não faz muito sentido eu falar que o gráfico é uma parábola sem dizer o que é uma parábola. No curso antigo da licenciatura em Química, existia uma disciplina chamada Geometria Analítica, onde a gente tinha tempo para fazer essas construções, falar sobre cônicas em geral, então não só sobre parábola, mas hipérbole e elipse, mas o Instituto e o curso optou por cortar mais carga horária da matemática, então vocês ficaram sem, tá? Então a gente faz essa breve revisão. Mas isso é importante, por exemplo, para o cálculo. Vocês podem ver que muitos dos livros de cálculo são denominados o cálculo com geometria analítica, não à toa geometria importante, tá bom? Então, só para a gente fazer uma revisão, o que é, então, uma parábola, tá? Okay? Então, uma parábola para a gente é um conjunto de pontos do plano que tem uma determinada propriedade, tá? Eu vou daqui a pouco usar o GeoGebra para fazer esse desenho para vocês, que fica melhor, mas a parábola, assim, eu vou fazer grosseiramente aqui, eu escrevo a definição e ponho no GeoGebra. A gente tem um ponto, digamos, um ponto que a gente vai chamar de F, vocês vão entender por que esse ponto é chamado de foco, e uma reta que não contém esse ponto. Essa reta a gente chama de diretriz. Então, por exemplo, aqui no desenho que eu pus, eu tenho o foco e a diretriz. O que é a parábola? A parábola é o conjunto de todos os pontos, digamos, P do plano, que estão a uma mesma distância do foco e da diretriz. Então, um desenho, claro, que aqui não vai ficar nem perto disso, porque não é nada bonito, seria fazer assim, algo parecido como isso. Ok? Então, assim, eu vou fazer melhorzinho ali no software para vocês, mas a ideia é que todos os pontos que estejam sobre essa linha vermelha que eu desenhei aqui, então sobre essa curva vermelha, né, eles têm essa propriedade. A distância deles até F e a distância deles até a reta D seja a mesma, ok? Então, sei lá, esse tamanho é igual a esse tamanho. Isso é a definição de parábola, ok? Claro que aqui está feio, eu vou escrever a definição e vou pôr isso num software que fica bem melhor para vocês visualizarem, tá bom? Então, sejam F, perdão, escrevendo perdão, sejam F um ponto do plano, ou então, melhor, de um plano cartesiano, né? Então, de um plano, porque você tem uma infinidade de planos, então, de um plano cartesiano, e de uma reta de modo que essa reta não contenha o ponto F, ou seja, F não pertence à reta D. Okay? Então, você tem um ponto, né, verdinho aqui, e uma reta que não contém esse ponto. Então, chama-se parábola
vou pôr de verde, então, vermelho aqui, porque eu tinha tentado desenhar de vermelho. Parábola de foco F e diretriz D, o conjunto de pontos do plano, o conjunto de pontos do plano, aí eu chamei de P, então eu vou representar de P a hora que eu for escrever isso, mas né, que estão à mesma distância do foco F e da diretriz T, ok? Então, para a gente, a parábola, assim como o gráfico de funções, tá? É simplesmente um conjunto de pontos do plano. Então, são os pontos x e y do plano, tais que a distância de P até F seja igual à distância de P até a retinha D, a diretriz, ok? Simplesmente isso. Agora, então, eu vou tirar dessa tela e vou pôr no GeoGebra. Antes de iniciar, eu estava preparando, tá? Então, para não precisar fazer toda essa construção, gastar um tempo, eu vou só exibindo para vocês as coisas, e daí a gente enxerga melhor, né, claro, no software, tá? Ainda vai aparecer um conceito, eu vou já dizer o que é o vértice de uma parábola e tudo mais, e aí eu vou enunciar para vocês, e a demonstração é simplesinha, que gráficos de funções quadráticas são parábolas, tá? Olha só, então imagina, eu botei um ponto F aleatório, a gente vai ver que depois eu posso mudar esse F de lugar, e assim, à medida em que eu mudo o F de lugar, eu tenho uma parábola nova, tá? Então, para ter uma reta, eu preciso de 2 pontos, eu defini esses 2 pontos de maneira aleatória aqui, e a gente vai ver que eu posso mexer eles, mas então eu tenho, né, um foco F e uma diretriz D. A parábola, então, é o conjunto dos pontos do plano, e a gente está, então, visualizando aqui, porque a medida, observe o seguinte, a medida em que eu mudar o foco, se eu mudar o foco de lugar, a parábola muda de lugar. Mas se eu mudar também a posição da reta, a parábola também muda de lugar. Ela depende, né, da onde está o foco e da onde está a nossa diretriz. O que é importante? Não pode conter o ponto, tá? Senão vira bagunça, né? Então, de acordo com a definição, não contém o ponto. Então, vamos deixar aqui. Vou pôr alguns elementos que são importantes para a gente. Então, assim, a parábola, eu tinha dito, então, que era o conjunto de pontos do plano que estão à mesma distância do foco e da diretriz. Vou até voltar ao nosso desenho original, estava aqui, dessa forma, acho que fica melhor para vocês enxergarem. Tá? A gente vai ver que, na verdade, quando são funções quadráticas, as parábolas sempre vão ser assim, paralelas ao eixo x. Sejam, né, para cima ou para baixo, tá? Não vai acontecer esse caso aqui, quando é paralelo ao eixo y, embora seja uma parábola, né, esse é um conceito mais geral, ele não vai descrever o gráfico de uma função quadrática. Então, o que eu fiz foi o seguinte, deixa eu pegar aqui só para mostrar para vocês, que essas distâncias, deixa eu tirar aqui o plano cartesiano. Eu não quero que apareça esse quadriculado, que eu acho que fica melhor para vocês enxergarem, visualizarem, porque mistura o 40, 60 com a distância aqui, pronto. Vou deixar exibindo só os eixos, eu não quero que exiba a malha, pronto. Aí fica melhor para vocês. Então, eu peguei um ponto P qualquer aqui na nossa parábola, observe que a distância do ponto P ao foco e a diretriz, nesse caso é a mesma, né? Na escala aqui 41,2. Mas à medida em que eu mexer, né, fizesse mexer esse ponto sobre a parábola, observe que eu parei aqui no lugar aleatório. A distância fica a mesma, tá bom? Então, assim, todos os pontos que estão sobre a parábola têm essa propriedade, né? A distância do ponto ao foco e do ponto à diretriz é sempre a mesma, constante, tá bom? Depois, a gente
Eu já vou explorar aqui o conceito de vértice, gente. Então, deixa eu... E eixo de simetria, e aí eu vou passar lá para o gráfico, tá bom? Olha, quando eu calculo a distância do foco até a diretriz, eu acho um certo valor. Então, nesse exemplo aqui nosso, é 16,16, tá bom, gente? Ele, claro, ele trabalha aproximado, mas observe que se eu mexer, afastei um pouquinho, eu posso aproximar, tá? Então, estou tentando fazer o mais geral possível, mas vou deixar aqui, então, 42,6, por exemplo. A distância do foco até a diretriz, nesse caso, da F até a retinha D, dá 42,6. Existe um ponto, e esse ponto a gente vai chamar de vértice, que ele está, digamos, entre aspas, o mais próximo possível da diretriz. Esse ponto é chamado vértice. E aí é possível provar que essa distância do vértice até a diretriz é metade da distância do foco até a diretriz. Okay? Esse ponto é chamado vértice. Pelos pontos, que a gente então agora chamou de vértice e foco, passa uma única reta que está pontilhada. Ela é chamada de eixo de simetria. Pelo seguinte, você pode imaginar como um espelho. Tudo que tem para cima tem para baixo, está espelhado. Então, se eu pegar um ponto P, sei lá, Q aqui e um simétrico dele aqui embaixo, a distância até o eixo de simetria é o mesmo, tá bom? Então, assim, a parábola ela é espelhada, né? O que acontece com um lado acontece com o outro. Agora, então, já nessa situação mais geral aqui, eu vou, por exemplo, vou girar. Girei um pouco aqui, ó. É só para vocês verem que essas coisas não se alteram, tá bom? Mesmo que eu mexer no ponto, ou mesmo que eu mexer no foco, tá bom? E aí, como eu falei, então, a gente vai provar o seguinte: toda vez que a nossa diretriz for uma reta paralela ao eixo X, então a reta paralela ao eixo X, ela vai descrever o gráfico, na verdade, uma equação que descreve essa função aqui, será uma função quadrática. Tá bom? Então, na verdade, gráficos de funções quadráticas são parábolas, porque toda vez que a gente tem uma parábola dessa maneira aqui, a gente consegue mostrar que a equação que descreve ela é uma equaçãozinha de segundo grau, e a demonstração para isso é relativamente simples. Tá bom? Então, com esse conceito tendo revisado aqui o que é uma parábola, eu vou, então, passar aqui para vocês, voltar lá na telinha, tá? Só precisei fechar para voltar. Essa informação, né? Olha só. Vou até quebrar aqui para uma página nova. Então, o nosso primeiro resultado da aula de hoje, é sobre então, o gráfico de funções quadráticas. Vou deixar aqui só como gráfico. Tinha prometido na aula anterior falar sobre gráfico. O resultado é o seguinte, então, vou deixar como um teorema, embora seja um resultado simples. O gráfico de funções quadráticas são parábolas. Ok? Então, acho que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola, porque senão fica parecendo que pode ter mais de uma parábola que descreve essa função quadrática. Então, para deixar preciso, então, o gráfico de uma função quadrática, acho que fica mais preciso, é uma parábola, ok? Então, ela vai ter uma semelhança com uma função desse tipo ou espelhada aqui para baixo, tá bom? A gente aprende, quando estuda função, que se uma reta, de maneira vertical, corta a função em mais de a relação em mais de um ponto, então não é uma função. Então, assim, na verdade, o que a gente vai ter são sempre situações parecidas com essa, ou fazendo a concavidade para cima ou para baixo, ok? E aí, isso aqui pode variar, ela pode cortar o eixo X, então esse aqui é o eixo X, em 2 pontos, como foi esse desenho aqui,
pode tangenciar o eixo X, tanto por cima como por baixo, ou pode não encostar no eixo X, tá bom? E o que vai determinar isso é o número de raízes, ou seja, o número de soluções que a equação associada à função quadrática possui, tá bom? Então, assim, mas os gráficos que a gente vai estudar, né, nós vamos estudar, vai ter uma dessas 6 características aqui, ok? Não outro, tá? E aí, como eu falei, então, hoje eu ia passar para vocês as informações que nos ajudam a identificar como são os gráficos de funções quadráticas, tá bom? Assim que a gente retornar ao ano, eu vou falar um complementozinho que é sobre máximos e mínimos de funções quadráticas. Isso é importantíssimo do ponto de vista do cálculo, tá bom? Mas o objetivo de hoje era falar sobre o gráfico. Então, a gente pode chamar assim, o tópico, né, de informações que auxiliam na construção do gráfico de funções quadráticas. Bom, uma opção para você, gente, que não quiser seguir essas informações, seguir esses roteirinhos que os livros fazem, né? Você vai lá, escolhe determinados valores para x, então, consequentemente, obtém determinados valores para y e monta, né, o gráfico de uma função quadrática. Então, por exemplo, vocês podem consultar isso no início do livro, né? Então, o livro, quando vai falar sobre o gráfico de parábolas, ele faz esses diversos exemplos. Né? Olha só, construir o gráfico da função x ao quadrado menos 1. Escolhe alguns valores de x. Eu vou até printar aqui para vocês, para pôr. Isso está na página, por exemplo, 138, tá bom? Eu não precisar fazer esse desenho, porque eu quero passar, de fato, são as informações que nos ajudam, tá? Então, por exemplo, ele vai lá e faz, sem falar de parábola nem nada, né? Se o x é menos 3, o y é 8, se o x é menos 2, o y é 3, ele plota os pontos, liga, aí que, claro, ele usou um software para fazer o desenho, mas gostaria que você chegasse a essa conclusão, tá bom? Bom, como eu enunciei esse resultado, e o correto seria até demonstrar ele, mas assim, fica, para quem tiver interesse, ou quiser aprofundar um pouquinho mais em matemática, pode me procurar, eu já estou, então, afirmando, o gráfico de funções quadráticas são parábolas, então nós sabemos que teria uma cara parecida com essa, ou invertido, como é o segundo exemplo que o livro põe, né? E o que eu quero fazer agora, então, é ensinar vocês como a gente pode fazer essa construção na mão, tá bom? Então, a primeira delas é o seguinte, se a gente está trabalhando com uma função quadrática, então, eu estou trabalhando com uma função do tipo ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para o sinal de a. Então, você pode, nessa primeira informação, digamos assim, é olhar o sinal de a. Bom, como o A não pode ser zero, você só tem duas possibilidades para ele. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. Tá bom? Então, assim, se o A é positivo, então vamos pôr de verde. Se o A é positivo, a concavidade da nossa parábola é voltada para cima. A concavidade é voltada para cima. Se o A for negativo, então, de vermelho, então a concavidade é voltada para baixo. Então, aqui tem um exemplo, né? Aqui, se a gente olhar para essa função quadrática, o A, o termo que acompanha x ao quadrado, é o número 1, maior que zero. Então, a concavidade é voltada para cima, certo? O outro exemplo que o livro põe é justamente um onde o A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. Eu vou colocar aqui para vocês, printar do livro também. Então, observa aqui, o A, nesse caso, é o menos 1, menor do que zero, então tem a concavidade voltada para baixo, certo? Ok? A segunda informação, a gente vai olhar onde a nossa função passa no eixo x ou não, ou eventualmente se ela não passa no eixo x, tá bom? Então, nós vamos pôr aqui, sei lá, a segunda informação é o corte, tá bom? A interseção, esse corte está entre aspas, não é um termo formal, tá bom?
corte no eixo X. Aqui que eu falei que eu ia gastar um pouquinho da aula para eu ensinar como que a gente acha as raízes da equação, tá bom? Bom, geometricamente, para a gente, o que significa a função cortar o eixo X, tá? Vou voltar aqui até para explorar esses dois exemplos. Cortar o eixo X, observe nesse exemplo aqui, vou pintar então de rosa, são os valores de X que fazem com que a função se anule, né? Olha, observe que quando X é menos 1, o Y é 0, e quando X é 1, o Y é 0. E não existe, nesse caso, outros pontos onde a função passa no eixo X, tá bom? A mesma coisa para essa função, né? Observe que quando X é menos 1, o Y é 0, e que quando X é 1, o Y é 0, né? Então, são os valores de X nesses dois exemplos que fazem com que a função passe, né? Ó, corte, passe, intercepte o eixo X. Okay? Então, isso nos dá, né, se a gente sabe se a concavidade é para cima ou para baixo, então a gente sabe se a função vai ter esse primeiro exemplo que eu falei aqui para vocês, ó, vai passar em 2 pontos, vai passar num ponto só ou vai ficar flutuando se a concavidade for para cima. Ou acontecer o contrário, né? Se a concavidade for para baixo, passa em 2 pontos, encosta em um ponto só ou não encosta em nenhum. Então, o número de soluções que a equação associada de segundo grau tem, dá essa resposta para a gente. Quando tem duas raízes, a função vai passar em 2 pontos, né? Seja o desenho à esquerda ou à direita. Quando tem uma raiz, ela vai só tangenciar o eixo X, seja, né, por cima ou por baixo. Quando não tem nenhuma raiz, ela vai ficar flutuando, digamos assim, em relação ao eixo X, tanto por cima quanto por baixo. Tá? Então, esse corte no eixo X, na verdade, a gente quer saber o seguinte: quais são, ou se é que existem, né, os valores de X, tais que f de X seja 0. Ok? E dizer que f de x é 0, na verdade, a gente está falando de resolver a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Ou seja, está falando de resolver uma equação do segundo grau. Né? Então, a gente sabe que existe uma fórmula para poder resolver essa equação do segundo grau. Essa fórmula, ela é no mundo todo conhecida como fórmula quadrática ou fórmula de resolução de equações do segundo grau. Okay? Aqui no Brasil, e só no Brasil, ninguém sabe dizer porquê, ela é também chamada de fórmula de Bhaskara, tá? Ok? Bom, como que a gente resolve equações do segundo grau, tá? Eu acho que vale a pena dizer, então, assim, a gente consegue... Eu vou deixar para vocês depois na sala de aula, porque eu tenho outros vídeos onde eu provo da onde essa fórmula sai, tá bom? É importante a gente tentar entender de onde as coisas saem. Se alguém tiver interesse de saber, pode perguntar durante a aula, que é bem simplesinho. O método usado para fazer isso chama-se método de completar quadrados, tá? Eu vou só passar a fórmula porque eu quero tentar fazer um exemplo com vocês até o final da aula, e esse modo de ensino nosso, ele é altamente reduzido, né? Então, assim, a fórmula que nos permite resolver a equação de segundo grau é dada pela seguinte expressão: x é igual menos o valor de b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Em alguns lugares isso aqui é chamado de delta, inclusive, tá bom? Sobre 2a, ok? Isso aqui pode acontecer desde que essa expressão dentro da raiz, como eu falei, que em alguns lugares é chamado de delta, né, b ao quadrado menos 4ac, se isso for maior ou igual a zero. Okay? E a gente aprende o seguinte: nós aprendemos o seguinte, olha só, se o delta for maior do que zero, então a equação tem duas raízes reais distintas. Se o delta for zero, então a equação possui uma raiz de multiplicidade 2. Multiplicidade 2, ou seja, ela é como se fosse não, ela é raiz do seu problema duas vezes, tá? Então ela é solução do seu problema duas vezes. Então por isso que a gente fala de multiplicidade 2. Alguns livros do médio, do ensino médio, vocês talvez podem ter visto assim, quem, né, mais recente formou e ainda se lembra, falar assim, duas raízes reais iguais. É um termo meio feio, né? Dizer que são duas raízes reais iguais, né? Okay? Porque se são duas, não podem ser iguais, né? E se são iguais,
não podem ser duas, né? Ok? Então, a gente fala uma raiz de multiplicidade de 2. E aqui, nesse caso, não possui raiz real. As raízes são complexas, tá bom? Então, aqui são chamadas de raízes complexas. O que isso impacta para a gente? Impacta o seguinte, que quando o delta é maior do que zero, o seu gráfico corta o eixo x duas vezes. Quando o seu delta é zero, o seu gráfico, então, ele encosta somente no eixo x em um ponto, nessa raiz. E quando o delta é menor do que zero, o gráfico é aquele que fica flutuando, ele não tem, então, raízes, tá bom? Bom, quando a gente tem raízes, digamos, no primeiro caso, né, se a gente tem duas raízes, se você pensar assim, né, no primeiro caso, delta maior que zero, você tem duas raízes, então você tem dois pontos, sei lá, um ponto P1, tem uma coordenada x1 e 0, e um ponto P2, que é o x2 e 0, ok? Quando o delta é zero, só existe um ponto onde ela encosta no eixo x, que é o x1 ou x2, tanto faz, eles são iguais, zero. Quando o delta é menor do que zero, então esses pontos não existem. Vamos ver aqui, então, assim, até agora, por meio de um exemplo resumido, como é que a gente poderia, por exemplo, falar no gráfico dessa função aqui, sem fazer muito esforço. Observe que falta ainda mais informações, tá bom? Mas já dá uma pista para a gente. Então, eu tenho a função y igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, ok? Se eu fosse olhar para o gráfico de forma resumida, o a aqui é 1, né? O termo que acompanha x ao quadrado é maior que zero, então a concavidade é voltada para cima. 2. Eu quero saber se essa função vai encostar no eixo x ou não, e quantas vezes, né? Uma ou duas vezes. Então, eu tenho que calcular o delta aqui, né? Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, é 25 menos 24. Delta é 1, maior do que zero. Quem são as raízes? Né? X é menos o valor de b, então menos 5, mais ou menos a raiz do delta, né? b ao quadrado menos 4ac, sobre 2 vezes 1. Então, x é 5, mais ou menos a raiz quadrada de 1, o número 1, sobre 2. 1 para a soma, 5 mais 1, 6, por 2, 3. 1 para a diferença, 5 menos 1, 4, por 2, 2. Então, você sabe, né, só pelos dois primeiros passos, que essa função, então, tem a concavidade para cima e ela passa no eixo x quando o x é 3 e passa no eixo x quando o x é 2. Okay? Então, se eu quisesse falar do gráfico dessa função, eu ainda teria que me preocupar em que ponto, em que lugar ela passa no eixo y, a gente vai ver aqui agora, e sobre onde fica o vértice, já que eu estou falando de uma parábola. Okay? Mas a gente sabe, essencialmente, que esse gráfico ia fazer uma coisa desse tipo. Okay? Então, quando aqui é 2, e aqui é 3. Okay? A concavidade para cima passa no 2 e passa no 3. Okay? O vértice, então, é justamente o ponto onde, se vocês lembrarem aquele desenho que eu mostrei no GeoGebra para vocês, é justamente onde a função estava descendo e começa a subir, ou quando é o contrário, já estava subindo e começa a descer. Onde então, essa mudança, tá bom? Ela deixa de descer e passa a subir, e vice-versa, justamente sobre o nosso eixo de simetria. Tá? Então, eu vou precisar falar ainda sobre essas coisas aqui. Mas a gente, pelo menos, tem uma ideia já boa de como é o gráfico da nossa função, certo? Falta saber, olha só, se a gente olhar até para esse desenho aqui, ou olhar para aqueles que eu coloquei no GeoGebra para vocês, as funções elas passam no eixo y em um determinado ponto. Então, falta essa terceira informação, né? Se eu falei onde ela passa no eixo y, eu também preciso saber onde ela intercepta, onde ela corta, né? O eixo y. Ok? Isso é muito simples a gente identificar. A função passa no eixo y, então eu botei aqui, né? Eixo x e eixo y, ela passa no eixo y exatamente quando o x é zero. Então, se você quer saber o eixo y, é só você fazer x igual a zero. Okay? No caso, a nossa função era, né, ax ao quadrado mais b vezes x, eu troquei o x por zero, mais c. Então, a função sempre corta no eixo y, né, quando eu multiplico por zero dá zero, se eu somo zero não muda nada, sempre passa no ponto c. Então, a função, sei lá, já usei um monte de p, então vou chamar de p, por exemplo. Ela sempre passa no eixo y quando o x é zero,
no valorzinho de C. Então, se eu pego esse nosso desenho aqui, ó, a função era x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, ela vai passar exatamente quando esse número que ela está encostando aqui é o número 6. Então, ela passa nesse pedaço. Claro que se você mudar o número, né, vai mudar. Ela pode subir mais ou descer mais, ok? Falta a gente achar o vértice, né? A gente está falando de parábola, então precisa achar o vértice da nossa parábola, ok? Bom, o vértice, então a gente vai chamar de V, tá? Esses pontos têm sempre duas coordenadas, um valor para x e um valor para y, ok? O x do vértice, ele é justamente o valor da abscissa onde está o nosso eixo de simetria, tá bom? Então, assim, a gente consegue provar o seguinte, que esse x do vértice, né, então, se você tem a função, né, y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, esse x do vértice, ele é menos o valor de b sobre 2a, ok? Porém, você consegue provar que quando a função tem raiz, então, se o delta for maior ou igual a zero, então, observação, se o delta for maior ou igual a zero, então você consegue provar o seguinte, que o x do vértice, ele é a média aritmética entre as duas raízes, mesmo que elas sejam iguais, tá bom? Nesse caso, o vértice seria a própria raiz, tá bom? Então, quando você tem duas raízes, você consegue provar que o vértice é a média aritmética entre as duas raízes. Para o exemplo que a gente pegou aqui, x ao quadrado menos 5x mais 6, né? Então, observe o seguinte, né? Então, vou até aqui escrever a função de novo. Olha, y é x ao quadrado menos 5x mais 6. O valor de b é menos 5, né? Então, o x de vértice é menos 5 sobre 2a, 2 vezes 1, 2. Então, isso é 5 sobre 2. Observe, né, como eu falei, então, duas raízes, vou pôr até de rosa aqui. Uma raiz valia 2 e a outra raiz valia 3. A média aritmética entre as duas, x1 mais x2 sobre 2, é 2 mais 3 sobre 2, né? 5 sobre 2. Isso é exatamente o x do vértice, ok? Então, se eu trago aqui para esse desenho, claro que como eu fiz a mão, ele não fica perfeito, certo? Mas vamos imaginar, então, que... Eu vou pôr, então, aqui de preto. Que o nosso eixo de simetria estivesse aqui. Eu quero deixar ele continuado. Vamos imaginar que estivesse aqui, certo? Então, o que a gente está dizendo quando a gente obteve lá o x do vértice é que esse aqui é o número, né? 5 sobre 2. Estaria aqui, é claro, no desenho deveria estar... O gráfico devia vir um pouquinho mais para baixo, né? Esse aqui, supostamente, é o nosso vértice. A coordenada do x dele, a abscissa, né, para falar correto, é 5 sobre 2. Né? Observe que tudo que ficou de um lado para o outro, eles são simétricos, tá? Não está perfeito, porque como foi fazendo a mão, né? Ok? Falta achar, digamos, em que lugar está o y, né? Do nosso ponto. Só completando aqui o eixo x, o eixo y. A origem, tá? Falta achar, então, qual é esse y aqui. Ok? E como é que eu acho esse y, gente? Bem simplesinho. Se eu sei quem é o x do vértice, o y do vértice é só você fazer o seguinte. O y do vértice é só você trocar esse valor do x na função. É o f do x do vértice. Okay? O que a gente pode provar também é que, em qualquer caso, calcular f do x do vértice é a mesma coisa que fazer menos o valor de delta sobre 4a. Okay? Então, eu vou fazer das duas formas, assim como eu fiz para o x do vértice, para vocês verem que o y, nesse exemplo, vale. Tá? Então, a gente viu o seguinte, o x do vértice, no caso, era 5 sobre 2. Okay? Então, quem será o y do vértice? É só você calcular f de 5 sobre 2. Qual era a função? Então, x ao quadrado, 5 sobre 2 ao quadrado, menos 5x, 5 vezes 5 sobre 2, mais 6. Okay? Então, 5 sobre 2 ao quadrado, 25 quartos. Menos vezes mais menos, então 25 meios. Mais 6. Agora, 25 quartos
menos 25 meios, eu vou colocar assim, então, 50 sobre 4, né? Porque se eu simplificar, dá 25 sobre 2. Eu já deixei os dois denominadores iguais a 4, não preciso pensar em mínimo, né? 6, para eu pensar em denominador 4, então 24 por 4 dá 6. Agora eu consigo somar todo mundo, né? Então, 25 mais 24 é 49. Menos 50, então menos 1. Menos 1 quarto, é o y do vértice. Coerente com o nosso desenho, né? Está abaixo do eixo x, é negativo, tá bom? Então, aqui menos 1 quarto. E a gente conseguir, então, dessa forma, montar o gráfico da função, né? Deixar aqui a coordenada que estava faltando, sem precisar se preocupar com isso, né? E usar um software, nada do tipo, só com essas informações, tá bom? Como eu falei, esse menos 1 quarto, gente, vocês poderiam obter, né? Calculando, né? Na nossa observação, o y do vértice como sendo menos delta sobre 4a. Recorde aqui, vou voltar no delta, tá? A gente tinha calculado ele aqui em cima, o delta tinha dado 1. Então, se é menos delta, menos 1. O a vale 1. 4 vezes 1, 4. Então, menos 1 quarto. Também chegava lá da mesma forma, tá? Nos dois jeitos você conseguia chegar. Okay? Então, a gente conseguiu montar um esboço do gráfico. Eu acho que eu tenho tempo de voltar e mostrar para vocês, né, como seria o gráfico da função, né, x ao quadrado menos 5x mais 6 no software GeoGebra. Mas de maneira bem simples. Né? Então, a gente precisa de 4 passos para poder obter, né, o gráfico da função, tá bom? E aí, claro, que de acordo com o sinal do A, de acordo com as raízes, isso vai mudando, né, qual é a concavidade da nossa função. Deixa eu então, pôr mais um exemplo, e aí eu volto lá no GeoGebra, tá? Então, imagina o seguinte, eu quero construir o gráfico dessa função, ok? Menos x ao quadrado mais 4x mais 4. Né? Então, eu vou seguir as 4 etapas, tá? A primeira delas é olhar para o A. O A, então, ele é menos 1, negativo. Então, a gente sabe o seguinte, a concavidade é voltada para baixo, ok? A segunda etapa é olhar se tem raiz, né? Quem são as raízes? Então, vou calcular o delta. Eu quero, na verdade, resolver a equação x ao quadrado, menos x ao quadrado mais 4x menos 4 igual a 0. Então, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Okay? Então, o delta dá 16. Menos vezes menos é mais, vezes menos é menos. 16 menos 16 que é 0. Quem são as raízes? Então, menos o valor de b, mais ou menos a raiz de 0, sobre 2 vezes menos 1. Então, é menos 4 dividido por menos 2, que é 2. Ou seja, né, porque somar ou subtrair 0 não muda nada. Né? Tem as duas raízes iguais. Então, pelo aquele esboço que eu tinha feito para vocês aqui lá no início, a gente sabe que a função o gráfico é uma coisa desse tipo, né? É negativo e tangencia o eixo x. Eu preciso saber onde ela vai passar no eixo y, o terceiro passo. O terceiro passo, então, é só você calcular, né, trocar o x por 0. Se você troca o x por 0, o y vai dar o valor de c, menos 4, né? Você não precisa ficar lembrando isso toda vez, só você fazer a continha, né? Com o tempo você vai ver que, de fato, é isso que acontece. Então, pronto. Você sabe que o ponto onde ela corta o eixo x é 0 e menos 4. Enquanto o ponto que ela corta, o ponto que ela corta o eixo y. Enquanto o ponto que ela corta o eixo x, no caso só intercepta, né? Só tangencia o 2 e 0. Por fim, o vértice. Ok? O vértice, você precisa das duas coordenadas também, x do vértice e y do vértice. Lembra, o x do vértice é menos b, então o b vale 4, menos 4, então, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. 4 sobre 2, 2, ok? E o y do vértice é menos delta, no caso o delta é 0, sobre 4a. Então dá 0, ok? Então a gente tem todas as informações, o vértice, 2 e 0, ok? Observe que eu falei para vocês aqui, né? Você consegue achar o vértice como sendo a média, né? No caso, as duas raízes são iguais, então
2 mais 2 é 4, por 2 é 2, tá bom? E vai justamente tá no ponto 2 e 0, tá? E quer dizer, então, que o eixo de simetria está passando pelo x igual a 2, né? Então, o gráfico da nossa função, se a gente for montar ele aqui, então, olha, então ele vai ficar algo... deixa eu tentar emendar aqui. Ficou um pouquinho torto. Deixa eu fazer melhor. Então, deixa eu quadricular a página, vou pôr uma página nova, vou quadricular. Pronto, agora acho que fica melhor fazer o gráfico. Então, estou fazendo a parte positiva. Parte negativa está aqui, tá bom? Então, nós temos o eixo X, o eixo Y, e vamos pôr as informações, tá? Olha, então, concavidade é para baixo, né? As raízes são no 2 e 0. Então, vamos imaginar o seguinte, né? 1, 2, bem aqui. Okay? Então, aqui é o nosso 2. Também será o vértice, tá bom? Passa, quando o x é 0, passa no menos 4, né? Só para voltar aqui, então é menos 4. Então, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Está aqui. Vou pôr de vermelho o gráfico da nossa função. Então, ele é algo que faz assim. Vou tentar. Ok? Então, esse é o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4, ok? É algo parecido com isso, tá bom? Esse aqui é justamente o nosso vértice, tá? Então, com essas informações, vocês conseguem montar o gráfico, tá? O que ficou faltando para falar para vocês é sobre o máximo e mínimo de funções quadráticas. Eu acho até que eu tenho um vídeo sobre isso, mas eu vou preferir, como eu sei que vai dar o Natal, vocês provavelmente não vão ver, eu vou deixar para falar disso no nosso retorno no dia 5, né, que é quando abre o período para vocês responderem a prova, mas a gente já fecha o conteúdo, tá bom? Eu vou só voltar aqui na sala um minutinho, parar de partilhar a tela e só pôr o GeoGebra para vocês, para a gente poder mostrar esses exemplos, né, que eu fiz aqui à mão no GeoGebra para vocês, tá bom? Bom, eu vou abrir um documento novo, né? Vou não gravar esse, pronto. E aí, eu estava falando para vocês, a primeira função foi, então, x ao quadrado menos 5x mais 6, tá bom? Eu só pedir a interseção com o eixo x. Tá aqui. Eu quero que ele exiba as coordenadas, só para isso ficar claro para a gente, tá? Exibir só o valor. 3 e 0. Exibir somente o valor. 2 e 0, tá bom? Então, as nossas raízes 2 e 0. Se eu pedir, por exemplo, a interseção da parábola com o eixo y, tá aqui, ó. Exatamente em cima do... Vou pedir para exibir só o valor, tá bom? Senão fica carregado. O vértice, como eu falei para vocês, então, o vértice, ele... Eu vou pedir, então, aqui para montar o vértice. Nesse caso, ele é... Aqui acho que eu tenho que usar ponto, em vez de vírgula. Menos 1/4, então menos 0,25. Então, tá aqui. Okay? Então, o vértice está aqui da nossa parábola, tá? Então, se você deu aquela função, x ao quadrado menos 5x mais 6, ele te dá, né? Onde ela passa no eixo x, no eixo y, a parábola, tá? A outra função que nós tínhamos colocado, então vou chamar, sei lá, g de x, era menos x ao quadrado, mais 4x
menos 4. Então, observe também a mesma coisa. Eu não vou pedir para pôr nesse aqui, senão já deu horário, tá? Mas, ó, 2, né, é onde ela tangencia, e menos 4 onde ela passa no eixo Y, tá bom? Assim como a gente tinha feito, é claro, se a gente utiliza dessas informações que eu passei para vocês, permite que a gente consiga fazer o gráfico, né, construir o gráfico de uma função, mesmo sem ter um software nem nada do tipo, tá? Bom, estou de volta aqui na sala, vou mandar para vocês o link da chamada de novo, quem por acaso chegou atrasado e perdeu, tá? Tá aí o link da chamada mais uma vez para vocês. Vou encerrando a aula, porque já deu 8h15, né? Como eu falei, então, na próxima aula, no dia 5 de janeiro, a gente volta a se encontrar. Vou falar com vocês, então, sobre máximos e mínimos de funções quadráticas. E aí a gente terá completado o conteúdo da primeira avaliação, tá bom? E também abre no dia 5. Eu estou pensando, então, acho que quando voltar no dia 5, eu vou, talvez, prorrogar, né, um dia a mais, deixar contar a partir do dia 6, que eu uso o dia 5 para fechar isso. E agradecer vocês, tá bom? Desejar um bom Natal, muita saúde e paz, um 2022 melhor. E a gente se encontra de novo no ano que vem, tá bom? Quem sabe, nem que seja por algumas aulas de modo presencial, tá bom? Muita saúde, muita paz. Aproveitem o recesso para descansar e pôr os estudos em dias, tá bom? Estou à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, Felipe. Milene também. Professor, os exercícios a gente manda no seu e-mail, é? Não precisa me mandar nenhum exercício, não, tá bom? Isso, Então... quando eu Ah, passo esse exercício para vocês estudarem, é uma forma de se prepararem para a prova, tá? Eu não peço nenhuma dessas atividades para vocês entregarem, não, tá? tá bom. Um É Feliz só... Natal. Obrigado. É só assim, respondendo a pergunta, né? É uma forma de orientar o estudo, né? Ó, as provas, as avaliações saem baseadas nesses exercícios, tá bom? Tá joia. Obrigada, professor. Feliz Natal Obrigado e a feliz vocês. Ano Novo. Para você também, viu? Bom Natal para todo mundo, um ótimo ano novo. E até o dia 5, viu? Vou encerrar a gravação, mas estou à disposição se alguém tiver alguma dúvida.